Nessa noite eu quero continuar o assunto que nós temos ministrado já alguns domingos, é a quarta ministração. Nós estamos falando aí sobre a somatização das enfermidades e doenças. Tenho procurado salientar a conexão, muitas vezes, que há a interação entre o nosso espírito, alma e corpo. Nós estamos tratando, então, das enfermidades que muitas vezes podem se encontrar no espírito e na alma em função de algumas debilidades no corpo. E o que as debilidades podem também, as debilidades do espírito, podem afetar a alma e afetar o corpo. Você está percebendo que há uma interação entre todos esses aspectos na vida de um cristão. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que a vontade do Senhor é que o meu espírito, a alma e o meu corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Diga ao seu vizinho, é necessário que o teu espírito, a tua alma e o teu corpo estejam completamente alinhados. Então o objetivo dessa ministração é promover realmente esse alinhamento no teu espírito, com a tua alma e com o teu corpo. E hoje nós vamos dar continuidade aí à questão da imundícia da carne. E vamos tomar em mãos aqui as duas referências bíblicas que já usei no domingo passado. 2 Coríntios 7:1, onde declara: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Fale isso. Impurezas no espírito e impurezas da carne. Em Gálatas também nós mencionamos aqui algumas obras da carne, verso 19 até o 21. Diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. Na reunião passada falamos muito sobre isso. A impureza, falamos sobre isso também. A lascívia, abordamos isso na reunião passada também. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. Verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, diga isso, bebedices, glutonarias, declare isso, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Coloque a tua mão no teu coração e vamos orar. Pai da glória, diante de nós nessa noite, uma vez mais está a tua palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor venha sobre nós de maneira poderosa nessa noite. Que a tua palavra seja recebida com temor e temor. Une o nosso coração ao temor que é devido ao teu nome. E em nome de Jesus, toda fortaleza mental seja rompida agora. Todo preconceito, toda ideia pré-concebida que impede a revelação da tua palavra, seja desfeito, seja dissolvido agora pelo teu Espírito. E que a palavra do Senhor venha tocar o nosso coração e que sejamos ministrados de uma maneira poderosa. Para a glória do teu nome nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar continuidade então à questão das obras da carne. Na reunião anterior nós abordamos muito sobre ataduras sexuais. E hoje vamos caminhar, subindo alguns degraus a mais. Queremos trabalhar um pouco hoje em cima de duas obras da carne que podem afetar também a nossa alma, o nosso espírito, trazendo consequências das mais sérias. Quero tratar um pouco nessa noite acerca de bebedices e glutonarias. Diga isso, bebedices e glutonarias. Eu vou pedir que seja colocado, a Nick está mexendo bastante aí. Agora, Júlia, você coloque aí a palavra bebedice no original grego aí, para nós. No original grego, a palavra metai,
Essa palavra que aparece aqui no verso 21. E metais significa intoxicação, embriaguez. É o significado da palavra bebedice no original grego. E eu preciso hoje com vocês aqui construir uma base teológica. Por que nós na casa não recomendamos vinho e nenhum tipo de bebida alcoólica? Ontem nós tivemos o curso aqui, a aula de integração, foi algo extraordinário. Nós ministramos um pouco sobre a questão do perigo do alcoolismo, por que nós temos algumas posturas aqui na casa de não recomendar nenhum tipo de bebida alcoólica. Nós temos o nosso manual do libertador, é um manual lá de quase 600 páginas. E eu coloquei um capítulo todo falando porque nós não recomendamos nenhuma bebida alcoólica e construir ali toda uma base teológica. E algumas coisas que eu quero abordar, é um extrato exatamente lá do meu manual, que a gente encaminha isso para os libertadores, mas queremos trazer alguns pontos aqui para nós refletirmos nessa noite. Então essa palavra bebedice é a palavra metai, que significa intoxicação, embriaguez. E logicamente, essa intoxicação que vem pela bebedice, não é somente algo que vem no corpo, porque pode atingir a nossa alma e o nosso espírito. Diga ao seu vizinho, o alcoolismo traz consequências negativas, não somente para o organismo, mas pode atacar a alma e o espírito. E nós vamos trazer algumas bases bíblicas para você, para que nós possamos refletir. Anote esses versículos, são muito importantes. Essa mensagem vai ficar gravada também. Aqueles que estão acompanhando online aí, também estejam analisando essas escrituras, se você tem uma Bíblia perto, ou depois vem, medita, reflita novamente naquilo que está sendo ministrado nessa noite. Vamos ver lá em Provérbios 20, verso 1. Vamos construir algumas bases aqui teológicas sobre isso. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, não é sábio. Então, só nesse versículo aqui, nós já vemos 3 coisas muito importantes. Primeira delas, o vinho é escarnecedor. Diga isso, o vinho é escarnecedor. Gente, nós que movemos em libertação, treinamos libertadores, guerreiros no campo da libertação da cura interior, tem sido muito comum nós recebermos testemunhos de libertadores e nós mesmos, com os nossos próprios olhos, já vimos algumas coisas acontecendo. Com muita frequência, durante ministrações de libertação, nós temos encontrado, em algumas ocasiões, pessoas que demonstram um desejo incontrolável de rir na hora da ministração. Algumas chegam a ficar gargalhando, alguns fazem brincadeira com coisa séria no momento da ministração. Sabia que é uma evidência clara da presença de espíritos zombeteiros? E um dos caminhos que abre para a ação desses espíritos é o alcoolismo, a ingestão de bebidas alcoólicas. E é interessante que as pessoas, na hora do confronto, é bem claro perceber aonde que está a porta aberta para a manifestação daquele espírito zombeteiro, escarnecedor, que manifesta ali durante a ministração. Você pega a ficha de libertação, vai ver, está marcado lá o alcoolismo. Alguém que se embebedava, usava muito álcool e depois, alguns depois da conversão, ainda fizeram uso de bebidas alcoólicas. Então escancaram a porta espiritual. É uma evidência da presença de espíritos zombeteiros, demônios que atuam no vício do álcool e das drogas costumam manifestar-se em meio à ministração, e geralmente através de uma risada histérica no momento de libertação, até mesmo escarnecendo daquele que está ministrando a libertação. Quem já ministrou libertação e viu isso acontecendo? Os irmãos já viram quantas vezes vem uma zombaria, histeria, muito riso,
E você vai perceber, essa pessoa teve forte envolvimento com alcoolismo. Por quê? Porque o vinho é escarnecedor. Quando aparece vinho, pode colocar álcool, porque envolve as outras bebidas também. Diga ao seu vizinho, você sabia que o álcool é escarnecedor? Segunda coisa que você encontra aqui, a bebida forte é o quê? Alvoroçadora. O que significa isso? Provoca alvoroço. Diga isso, o álcool provoca alvoroço. Então alguém que é alcoólatra, ele não consegue aguentar as pressões na sua vida e acaba tendo acesso de raiva, ira, quase sem algum motivo aparente. Agora, isso é provocado por demônios. Um estado de raiva constante e de baixo nível geralmente tem a sua raiz em padrões de alcoolismo. Gente, nós temos pessoas que se convertem e de repente aquela irmã, o marido era alcoólatra, e quantas vezes ela e ele vem, confessam, muitas vezes os ímpetos de ira, nervosismo, briga, uma série de coisas, e a base muitas vezes é a bebida alcoólica. Quem tem parentes aqui que estiveram envolvidos no alcoolismo e muito forte a presença de brigas? Quase todos nós aqui. E o álcool ali é o pivô, porque a própria Bíblia declara que o álcool, a bebida forte, é alvoroçadora. E a terceira coisa que você encontra aqui: todos aqueles que neles errar nunca será sábio. O alcoolismo, amados, é fonte de algo que traz falta de sabedoria. Diga ao seu vizinho, você sabia que aquele que usa álcool costumeiramente, ele erra no seu caminho e ele nunca será sábio. Eu coloquei lá no manual o seguinte: alguém que não reconhece o alcoolismo sempre terá uma justificativa, com uma desculpa, negando os efeitos destrutivos do álcool em sua própria vida. A estupidez, a falta de sabedoria, a tolice são resultados de espíritos malignos que se alojam na mente de um alcoólatra e é introduzido pelo álcool e protegidos pela negação dos efeitos destrutivos do mesmo. Aquela frase sempre dita: eu bebo socialmente. Quem já ouviu falar? Eu sou crente, eu sirvo a Jesus, eu não fico bêbado, porque eu só bebo socialmente. Diga ao seu vizinho, não existe beber socialmente. A pessoa que declara isso, ela está negando os efeitos maléficos do álcool na própria vida, na sua própria vida. Não existe questão de beber socialmente, gente. Alcoolismo é alcoolismo, não importa. Vamos ver outra passagem mais. Coloca lá, Júlia, Provérbios 22. E vamos ver do verso 29 até o 33. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Próximo verso. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Mais um verso. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Então, nesses 4 versículos aqui, nós vamos encontrar muitos posicionamentos negativos provocados pelo álcool. Vamos destrinchar um pouquinho aí esses versículos. Coloca lá novamente o 29. Interessante que ele começa dizendo: para quem são os ais, os pesares, as pelejas? Então,
Para quem são as tristezas, as pelejas, as queixas, feridas sem causa, os olhos vermelhos, senão para aqueles que demoram perto do vinho e os que andam buscando bebida misturada. Então a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, versículo 29 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Você sabia que os olhos são, na verdade, o alvo das bebidas alcoólicas? E os espíritos malignos, eles trazem, de fato, cegueira espiritual. Aquele que se alcooliza, ele perde a sua visão espiritual. Diga ao seu vizinho: crente que se alcooliza, perde a visão espiritual. Ele vive então na cegueira, tem problemas na sua visão espiritual. Quantos têm olhos furiosos? Olhos cheios de raiva? Olhos que demonstram desejo de matar, controle através do olhar, e olhos carregados de luxúria, de lascívia, vêm através de bebidas alcoólatras. Um alcoólatra, ele pode abrir portas a demônios que se alojarão nos olhos dos consumidores de álcool, causando problemas graves. Que grande problema? É a perda da visão. E infelizmente, irmãos, tem crentes que entram pelo caminho da, entre aspas, beber socialmente, e ele acaba perdendo o senso, perdendo o juízo. Há coisas negativas que podem acontecer dentro da família, na vida espiritual dele, no relacionamento conjugal, provocado pelo álcool, gente. E um abismo chama outro abismo. Ah, não tem problema, eu sou liberto. O cara trabalha lá numa empresa, a empresa faturou muito aquele mês, vamos comemorar. Então, no final da tarde, uma rodada de uísque. Não, eu vou ali, só uma bicadinha gospel, não tem problema. Gente, aquilo que era uma bicadinha gospel, uma vez por mês, de repente ele começa a tomar toda semana. Lá na frente está bebendo todo dia. Porque um abismo chama outro abismo, vai criando uma dependência no corpo, gente. E a dependência química é algo terrível. Por isso, cristão, dentro da nossa concepção, nós que trabalhamos com libertação, amados, nós somos radicais naquilo que diz respeito ao alcoolismo. Pense comigo. Vem aqui no Silce, alguém é de outro segmento, que aceita até o alcoolismo. Ele participa, fica uma semana, ele pede uma ministração pessoal, o Espírito Santo convence ele que ele vive numa dependência química do álcool, ele passa por uma ministração pessoal, de repente ele procura mais vezes porque não consegue vencer totalmente, então um libertador aqui da igreja chega ali, faz um trabalho com ele, alguns encontros, 5, 6 encontros, até que vence aquela barreira na vida dele. Quebra toda aquela dependência, aquela fortaleza é quebrada. Essa pessoa está radiante porque saiu do alcoolismo. Foi quebrada essa barreira. Aí um dia, quem sabe, vai almoçar na casa dos irmãos da igreja aqui. Abre a geladeira, vê 2 latas de cerveja lá dentro. Ou de repente na hora do almoço está lá uma garrafa de vinho na mesa. Gente, o que você acha que vai se apresentar à mente dele? Ele vai se sentir bem? Ele vai ser alguém completamente escandalizado. E a Bíblia bem clara diz que com a minha suposta, entre aspas, liberdade, eu não posso servir de escândalo para alguém. A um cristão, muitas coisas são lícitas, mas não convém. Um cristão se libertar das coisas lícitas é até fácil. Mas se libertar das coisas que a ele parece lícita, mas não convém, é mais difícil. E o alcoolismo, para alguns, pode parecer lícito. O beber socialmente, segundo ele, de vez em quando. Mas para aqueles que estão na guerra espiritual, é o DNA da nossa igreja aqui. É um DNA de guerra, de libertação. Por isso nós recomendamos e somos imperativos em relação a essa questão. Porque se alguém vê você com a lata de cerveja, com certeza vai ficar escandalizado. Essa pessoa pode até morrer na fé,
por causa da tua suposta liberdade. E a Bíblia declara, tanto em 1 Coríntios como Romanos, o corpo de Cristo, gente. Eu não posso servir de escândalo a outras pessoas. Diga ao seu vizinho, você não pode servir de escândalo aos seus irmãos. Aí ele fala mais aqui, no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Está escrito ali. O alcoolismo é a porta aberta para a destruição da alma, gente. Aqui começa a somatização. É uma obra da carne, é algo que eu pratico para satisfação da minha carne, mas isso vai somatizar, sim, com a minha alma. Vai afetar a minha vontade, as minhas emoções, e ainda vai atingir o meu espírito. Por isso que eu digo sempre, amados, se é alguém que é viciado em álcool, ele professa ser cristão, mas vive no alcoolismo, espiritualmente ele é um aleijado emocional, pois a mente dele está abalada pela força da vontade, porque a vontade dele está contaminada, a alma está totalmente afetada, e é uma questão muito terrível. Será que essa pessoa vai ter vontade de ler a Bíblia? Um alcoólatra que vive na dependência do álcool, é crente, mas usa álcool. Ele separa tempos para adoração. Ele consegue jejuar. Ele consegue ter revelação da Bíblia. Quando vai, ele pode ler até de uma maneira mecânica, mas não encontra revelação na palavra de Deus. Vamos colocar outro versículo aí, Isaías 5:11. Estamos construindo aqui uma teologia acerca do alcoolismo, do porquê não usar álcool. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Gente, tá frio. Vou preparar um quentãozinho aqui de vinho, botar uma canelinha, um cravo. Gente, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Puxa, é inverno, tem que tomar um traguinho a cada meia hora para esquentar. Gente, eu vi no segmento evangélico, gente, onde tudo era válido, que não tinha problema. Mas quando nós começamos a caminhar por caminhos de libertação, nossa mentalidade mudou. Porque era ensinado lá no ministério, não tem problema, você ter cerveja em casa, é só não se embriagar. Pode ter garrafão de vinho para tomar na hora do almoço, não se embriague, pode ter. Mas algumas coisas chamaram atenção. Um pastor da cidade, um dia, em nossa igreja, a gente tinha uma reunião de oração de manhã, ele estava lá, o pastor americano já partiu para a glória, e ele compartilhou algo que me chamou tanto a atenção. Ele disse, olha, pastor Levi, a gente fazia ceia na nossa igreja com vinho. E nós, na nossa igreja local, também, na época, fazia com vinho. Eu ia lá em Colombo, numa colônia, comprei a garrafão de vinho para ceia. Mas a minha mentalidade mudou. Ele falou assim, nós sempre fizemos a ceia da igreja com vinho. No entanto, um domingo chegou um grupo de pessoas que estavam na casa de recuperação na KMV. Recuperando de drogas e dependência química. E eles vieram para participar da ceia. E quando sentiram o cheiro de vinho, todos foram embora. Diz, nós estamos sendo libertos disso, pagando um preço para ser liberto. A dependência química é forte em nós. E agora, aqui vinho, a uma pessoa dependente de química, até o cheiro já fissura ele. É a vontade tremenda de se alcoolizar. Todos foram embora escandalizados, gente. Aquele pastor disse, a partir de agora, nós não vamos fazer ceia com vinho e vamos recomendar na igreja não usarem ninguém bebida alcoólica. Gente, isso nos chamou muita atenção. E nós mudamos a nossa visão. E com o passar do tempo, à medida que fomos crescendo em campo de libertação, fomos tomando posturas radicais. Hoje nós não permitimos na nossa casa nem champanhe de final de ano.
Tem champanhe sem álcool, gente. Ah, quer fazer um churrasco? Vou fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Tem cerveja sem álcool. Mas não tome todo dia também. Porque você pode se tornar dependente. E essa dependência da cerveja sem álcool te leva para uma cerveja de álcool. A Bíblia diz que a quem eu apresento os membros do meu corpo para obediência, eu me torno escravo disso. E alguém pode ser escravo da Coca-Cola. Alguém pode ser escravo, é verdade. Se ele chegar e dizer, olha, eu não consigo ficar sem a Coca-Cola. Como nós conhecemos um menino, 12 anos, ele ficava irado, nervoso, se na refeição não tivesse Coca-Cola. Eu trabalhei num banco, tinha uma pessoa viciada em Coca-Cola. Quando ele não tomava, ele ficava nervoso, irritado com todo mundo. Ele ia lá na minha seção, no meu setor de trabalho, incomodava todos lá do departamento. Aí ele descia, a gente trabalhava no 11º andar, lá do Badep. Aí ele descia, ia lá numa lanchonete, tomava um lado de Coca-Cola. Voltava um cordeirinho. Bonzinho, mansinho. A Coca-Cola afetava já o estado emocional dele. Escravo da Coca-Cola. Tem gente que diz, se eu não tomar chimarrão antes do almoço, eu fico nervoso. Escravo do chimarrão. Café. Terminei a almoçar. Se eu não tomar um cafezinho, eu fico irritado. Dependência química no café. Está apresentando o seu estômago, o seu aparelho digestivo em escravidão ao café. É isso aí, gente. O álcool inflama as paixões. Diga ao seu vizinho, o álcool inflama as paixões. O desejo. Chocolate, tem chocolate. Gente, nós ministramos uma mulher, ela comia uma caixa de chocolate por dia, de bombom, demônios alojados na coluna, lá no Lar Rogate. Fizemos um seminário, a madrugada, nós confrontando legiões de demônios daquela mulher. Era viciada em chocolate. Todo dia tinha que comer uma caixa e meia de bombom garoto, gente. Você acha isso normal? Não. Escravizada pelo chocolate. A quem apresentar os membros do corpo para a obediência desses se torna escravo. O álcool inflama as paixões, o desejo por relacionamentos e o desejo, muitas vezes, para destruir casamentos, pode ter a base no alcoolismo. Tem pessoas que vão para um casamento de maneira precipitada, porque muitas vezes não tem sabedoria, não tem senso. Puxa, aquela pessoa é uma amiga de copo, e eu também bebo. Puxa, vai dar um casamento maravilhoso. Junta os 6 com meia dúzia, a fome com vontade de comer. Gente, e já começa tudo errado. É só briga, confusão de todos os lados. Imagina 2 alcoólatras vivendo junto. Às vezes compete quem bebe mais. Diga ao seu vizinho, você tem que ficar longe da bebida forte. Diga a ele, não convém a você beber. Ainda que seja lícito a você, mas não convém. A minha esposa sofreu demais com um pai alcoólatra. Basta simplesmente ler o livro dela. Quantas vezes você viu a sua mãe tendo que fugir da agressividade do pai, ele com faca querendo assassinar? A irmã dela veio aqui fazer o Silce. Lembra da Aline fazendo o Silce? Era pequenininha, ele jogou um rádio. Era para atingir, jogar formas atingiu a menina, que era uma criança, gente, cheia de traumas. Vocês viram as ministrações que houveram aqui? Ela foi fortemente ministrada pelo Senhor, porque guardava essas feridas desde a infância. Um pai alcoólatra abriu a cabeça dela com um rádio.
Coisa terrível. Agora, o pivô era o alcoolismo. Qual foi o final? O texto que nós lemos lá. Destruição conjugal. Vamos colocar outro texto. Coloca aí, Júlia, Isaías 28:7. Já estou achando que vou ter que ter uma quinta ministração, gente. Gente, nem comecei aqui. É tanta referência bíblica, preciso construir uma base para vocês aqui. Mas também, estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminharam. Agora fala do líder aqui. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Tem líder muitas vezes que não tem problema. É cego guiando cego. E um dia eu vou ter que dar conta diante de Deus. Cada líder, cada pastor vai ser cobrado do Senhor naquele grande dia. De como ele ensinou aos seus liderados. Como ele ensinou os seus rebanhos. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Até profeta está aqui. Estão tontos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. E erram na visão. E tropeçam no juízo. Você vai se aconselhar com um líder que tropeça no juízo? Ele se perde da visão. Erra na visão. Vai trazer a você um conselho totalmente errado. Espíritos malignos trazem erro e tropeços no julgamento. Muitos alcoólatras têm problemas no seu trabalho. Não se submetem a um chefe, achando que podem fazer tudo sozinhos. E odeiam ser instruídos. São pessoas que rompem as amizades e têm dificuldade em manter uma boa amizade com outras pessoas. Geralmente são solitários. Porque o alcoólatra, gente, a pessoa que tem a dependência química, a única classe de amizade que ele vai ter são os outros dependentes químicos. As pessoas não querem ficar longe dele. As coisas que ele traz são coisas sem nexo, gente. Comportamentos inadequados. Só vai satisfazer uma outra pessoa também, que tem o mesmo vício de álcool. Oséias 4:11. Diga ao seu vizinho, não é o apóstolo Levi que está falando isso. É a palavra de Deus que declara. Porque tem pessoas, não, mas, puxa, esse pastor é radical, é legalista. Não, gente. Eu não sou legalista, sou bíblico. Eu quero ver o que a Bíblia fala sobre as coisas. E a Bíblia, os princípios de interpretação bíblica, eu considero muito dentro da hermenêutica aquilo que é chamado de lei da primeira menção. Porque a primeira vez que é mencionado algo na Bíblia, conforme o sentido que é revelado ali, você pode estudar o resto da Bíblia, até Apocalipse, vai seguir sempre aquele raciocínio, nunca vai mudar. E quando você vê sobre o vinho e a bebida forte, já em Gênesis, já começa no sentido negativo. Por exemplo, lá em Gênesis 9, quando Noé se embebeda, colhe o fruto da vida e entra em fermentação, se torna em vinho. E ele se embebeda. E o que desencadeia ali? A tentativa de um pecado de homossexualidade. Algo provocado pelo próprio filho. Porque Cão tentou um incesto com o pai. E por que o pai estava naquele estado? Peladão da Silva ali. Na sua loucura. Se embebedou. E aquela pessoa alcoólatra, bêbada, ela perde a noção. Ela faz coisas as mais terríveis. Nós vimos na rua agora, na quinta, foi quinta-feira, quarta-feira, uma pessoa ficou completamente nua na rua. Tirou a roupa. Com certeza, alcoolizada. Em plena 2 horas da tarde, no centro da cidade, gente. Coisa terrível. Então veja, acontece exatamente isso. Noé, ele fica completamente nu, provocando, incitando seu filho a um ato de homossexualidade. Porque diz lá que
cão tentou conhecer, não é seu pai. Aí você pega as filhas de Ló, embebedaram o pai, tiveram um relacionamento com o pai, veio 2 filhos bastardos. Os pais dos moabitas e de amonitas foram pais de nações completamente pagãs que perseguiam o povo de Israel. E onde foi a base? O alcoolismo. Diga ao seu vizinho: o álcool, o vinho, na Bíblia, na lei da primeira menção, já começa de maneira errada. E pelos versículos que nós estamos citando, vai seguindo esse raciocínio até o final. Oséias 4:11: a incontinência, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O envolvimento com álcool leva à prostituição, gente. E prostituição, nós já vimos aqui, fragmenta a alma de uma maneira muito forte. Por isso nós ministramos muitas vezes aqui restauração da alma, e vemos pessoas com a alma fragmentada, com fragmentos na sua alma. E uma das coisas dessa fragmentação na alma é, na verdade, o alcoolismo. Coloca Joel 1:5. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Por que Joel diz aqui: despertai, ó bêbados? Porque aquele que se alcooliza, ele precisa ser despertado, sim. Porque ele tem sérios problemas no seu discernimento espiritual. E muito pouco se preocupa com os assuntos espirituais. Se alguém é dado ao vinho, é dado à bebida forte, ele professa ser cristão, muitas vezes há problemas dentro da casa, ruínas, está indo de mal a pior, mas ele está completamente inerte. Os olhos dele estão vedados, parece que ele não vê de maneira nenhuma problema. Ele perde o discernimento. Diga ao seu vizinho: aquele que depende de álcool, aquele que faz uso de álcool, aos poucos vai perdendo o seu discernimento. É uma obra da carne, gente. Porque se um cristão quer usar álcool, a quem ele está satisfazendo? A sua carne, o apetite da carne. Porque o espírito dele nunca vai querer isso, de maneira nenhuma. E com isso ele vai estar contaminando o templo do Espírito Santo. Nesse versículo aqui de Joel 1:5, Deus está dizendo àquele povo que eles precisavam acordar. É como se dissesse: acorde e olhe para a sua vida. Veja o que você está fazendo com a sua família e com teus entes queridos. Pense nos seus caminhos. Todos os dias, enquanto luta para sair desses padrões, comande a sua mente para acordar. E é um crente que faz uso do álcool, ele precisa falar para a mente dele: acorda, veja o que você está vivendo. Precisa despertar, está num sono violento. A mente dele parece estar anestesiada. Parece que é um véu sobre a mente dele. É como se estivesse acordado, mas drogado. Tudo isso coloquei lá no Manual do Libertador. Cada vez que alguém bebe, está matando células cerebrais e trazendo danos ao seu corpo. Na minha linhagem familiar, por parte de pai, por parte de mãe, nunca alguém teve câncer. Porém, minha mãe morreu de um câncer no baço. E sabe o que provocou o câncer nela? Contaminação no corpo. Por causa de tabaco, porque sempre fumou. E a gente vai tocar um pouco sobre tabagismo aqui também. Porque tem crente que fuma, gente. E de vez em quando você encontra alguns irmãozinhos aí
que de vez em quando dá um tapinha na macaca. Pergunta seu vizinho, sabe o que é dar um tapinha na macaca? É de vez em quando usar um baseadinho. Gente, falando sério. Um pregador, para ficar alegre e pregar ungido, tinha que fumar um baseado, gente. Outro ia pregar num congresso grande aqui do Brasil, gente. Antes de ir para a reunião, tinha que tomar um copo de uísque. Sempre. Para ficar animado. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós, está lá em Coríntios, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? A Bíblia diz lá em Tiago que Deus é zeloso. Em outra versão diz ele é ciumento. E aquele que pertence a ele não pode ser dividido com outras coisas. E minha mãe teve problema sério de câncer e foi fatal. E o médico deixou bem claro: o que provocou foi vício de cigarro. Se não tivesse vício, viveria muito. Porque na minha família nunca, até o dia de hoje, pode pegar os ancestrais, ninguém teve qualquer tipo de câncer ou tumor no corpo. Tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe, exceto ela. Abacuque 2:5. Pergunta se o vizinho está firme aí ainda. Verso 15 e 16. Quando a palavra de Deus cai no coração de alguém e o Espírito Santo convence ele pode ter uma experiência tão forte como teve uma experiência um amigo meu. Libertador, mexe com libertação. O filhinho pequenininho, menos de 2 anos, 1 ano e pouco. De repente ele começou a chorar toda noite. Mas o que está acontecendo? Você não está doente, não tem enfermidade nenhuma, muito choro. O pai chegou, foi lá, orou, continuou chorando. Isso se repetiu por alguns dias. Até que uma noite ele pensou: puxa, isso aí é algo espiritual, é uma força demoníaca vindo sobre ele. Foi lá, ungiu o menino, fez oração de guerra. O menino dormiu bem. Passou 3 dias dessa experiência. No dia seguinte, no 4º dia, ele sai à noite com a esposa. Estão dentro de um ônibus. O ônibus para num ponto, entra um bêbado. Caindo de bêbado. Zé Pilintra ali, saindo até pelos poros dele. Quando passa perto do banco onde seu irmão e esposa estavam, ele olha para a criança e diz assim: faz 3 dias que eu não te visito. Aí ele já relacionou esse irmão, porque tinha o hábito de tomar vinho. De quando em quando sempre tinha vinho em casa para tomar na refeição. Ah, Satanás, já sei. Você está entrando dentro da minha casa para interferir na vida do meu filho. E o que está abrindo o caminho para você entrar na minha casa. Essa mentalidade que eu tenho de achar que o vinho não tem problema. E tem o vinho em casa. Chegou em casa, foi lá no vaso sanitário, derramou todo o vinho e nunca mais quis saber de qualquer bebida de álcool. Gente, o mundo espiritual é uma realidade. Diga ao seu vizinho: você sabia que o mundo espiritual é uma realidade? Converse com guerreiros, com libertadores, todos eles têm essa posição. Toda igreja que tem um DNA voltado para a guerra, primam por esse princípio. Vamos ver aí, versículo 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez.
será farto de ignomínia, ou seja, de vergonha, em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Gente, aqui registra a maldição de fazer alguém beber. Nós temos tido, agora nos últimos dias, e as redes sociais colocam muito isso, homens que seduzem mulheres para violentá-las usando o quê? Bebida. E agora Satanás, olha gente, as redes sociais é uma bênção, porque você pode levar a palavra de Deus através das redes sociais e abençoar muita gente, mas o diabo usa muitas redes sociais para denigrir, de repente, o cristianismo. E agora, todos aqui têm conhecimento, né? O marido de uma ministra de louvor seduziu a própria funcionária para violentá-la sexualmente e usou o quê? Vinho. Isso aí na mídia. E Satanás explorando. E lá na frente, explorou uma criança lá vulnerável, gente. E que está num processo violento aí agora. E você pega muitas vezes as notícias, a violação, abuso sexual. A vítima geralmente ela foi entorpecida de bebida forte, de vinho, outras bebidas alcoólicas, para a pessoa se aproveitar dela, aproveitar de uma pessoa vulnerável e abusá-la sexualmente, gente. Quantas pessoas têm usado esse artifício tão maligno? Estes ficarão cheios de vergonha e desprezo, em vez de glória, sendo como incircuncisos, e o cálice da ira da mão direita do Senhor virá até eles. Muitas vezes, amados, a vergonha que alguém está passando de maneira profunda está associada ao álcool. Está vendo que o álcool não é bom? Satisfaça a tua carne com um bom suco de laranja, limonada. Estou tomando limonada todo dia com os limões de vocês lá. Eu amo limonada. E é saudável. Para o meu corpo é bom, vitamina C. Um bom suco de laranja. Ah não, pô, tem quem dizer eu não tenho suco de uva natural. Ah, eu tenho um problema sério de alimentação. Puxa, eu não tenho apetite. E se eu não comer, eu fico muito fraquinho. Eu tenho que tomar um traguinho. É só para abrir o apetite. Só que o cara já está viciado. Eu nunca esqueço o pastor que foi levar, estava viajando com alguns presbíteros da igreja dele. A igreja que pregava bastante contra o álcool. E era um dia muito frio. E no meio da estrada o pastor chegou, parou lá num tipo um bar ou lanchonete e pediu uma canequinha de cachaça para cada um. Os 3, 4 presbíteros que estavam ali pegaram a canequinha e jupe. O pastor pegou a caixa de fósforo, acendeu, colocou lá dentro da aguardente, fez um fogo, começou a esquentar a mão dele. Pegou os alcoólatras, os presbíteros, os alcoólatras da igreja, gente. Eles ficaram felizes. Opa! Chegou as canequinhas de metal. Era para ele esquentar as mãozinhas ali, dia frio, gente, na estrada. Heranças espirituais, familiares de alcoolismo, muitas vezes, amados. Há demônios que atuam na destruição familiar pelo alcoolismo. Entra na árvore geracional, levando as pessoas da família a assumir características alcoólatras, que exigem libertação amanhã e depois. Olha o que nós temos visto, muitas vezes, dentro da linhagem familiar. Teve um bisavô que era alcoólatra, bebia. Tem uns que nem bebem, já comem com farinha, né? De maneira terrível.
Aí vem as próximas gerações. Neto, bisneto, que nem bebe álcool. É um cristão, mas tem comportamentos idênticos de um alcoólatra. Uma visitação espiritual, um espírito familiar que está ali, moldando um comportamento geracional. Como se aquela pessoa fosse até um alcoólico. Porque tem os comportamentos. Porque há espíritos familiares que entram na linha geracional, na linha lei. E esses comportamentos podem se repetir. Quem sabe ele vai ter vícios. Outros tipos de vício. Vício de comida, por exemplo. Vício em questões sexuais. Mas a raiz foi o alcoolismo lá do ancestral, gente. Os espíritos familiares, eles podem agir de uma maneira muito forte. Quem segue as nossas redes sociais, percebe lá, principalmente no Instagram, no Facebook, eu costumo colocar pequenas meditações ali. Eu chamo aquilo de cápsulas. E naquilo que tange a questão do alcoolismo, eu poderia colocar diariamente ali diversas cápsulas, declarando mais ou menos coisas semelhantes ao que eu vou declarar aqui, envolvendo alcoolismo. E talvez eu coloque isso aí nos próximos dias. O álcool tem uma missão. Qual a missão? Destruição. O álcool traz depressão. E qualquer coisa que deprima deve ser evitada a todo custo. Outra frase. Não quero servir de escândalo aos meus irmãos e irmãs, em nome do exercício das minhas, entre aspas, liberdades cristãs. A minha escolha de beber pode levar à morte espiritual de alguém. O álcool me deixa pior e não melhor. O que eu faço hoje com moderação, meus filhos poderão fazer amanhã em excesso. É aquilo que eu sempre digo aqui: o que uma geração permite, a próxima geração abusará. Você vê isso nas rebeliões dos reis ímpios de Israel. Faziam coisas mais perversas, a tendência era os filhos fazer pior, excedia em termos de iniquidade. Até os não cristãos sabem que eu não devo beber. Bíblia em uma mão e lata de cerveja na outra. Qualquer pessoa não crente poderá apontar isso como uma contradição confusa. Veja, seu vizinho está sendo forte? Diga assim a ele: a espada do Espírito vai enterrar no teu peito mais forte ainda daqui a pouco. Gente, a espada do Espírito dói. Mostre-me uma família para a qual o álcool fez uma diferença positiva na vida dela. Você não vai conseguir, porque não tem. Não tem nenhuma família, amados, em que você diz: puxa, o álcool foi benéfico para eles. Como fez bem a entrada do álcool nessa família. Eu nunca ouvi alguém dizer: uau, aquela bebida forte que ele colocou lá na água tônica fez ele se sentir tão cristão. Na Argentina, nós fomos num evento, aí ficamos na casa de um diácono. Na hora do almoço, já na primeira refeição, colocou tudo que é tipo de bebida na mesa, gente. Cerveja, vinho. Fomos beber água. No primeiro dia, tinha um gosto estranho da água. Eu disse: puxa, irmão, que tipo de água? Não, é que eu misturo aqui um pouco de cinzano para ficar saborosa. Gente, eu falei no domingo passado, se não me engano aqui, a nossa cultura é a cultura do reino, gente. Porque você vai encontrar alguns irmãozinhos que dizem assim: não, eu venho de descendência alemã, então eu tomo cerveja. Ah, não, meus avós eram italianos, então nós temos o hábito por gerações de tomar vinho. E quem diz a nós que nós somos pois a cultura das nações de onde nós viemos? Os nossos ancestrais. Nós somos a cultura do reino. E a cultura do reino está acima de toda outra cultura, gente.
Gosto muito do que o evangelista Ted White fala, ele fala exatamente isso. Ted White diz, não, no reino de Deus, eles é cultura no reino, que está acima da cultura de qualquer país. Quero evitar todas as aparências do mal, portanto não beberei bebidas alcoólicas. Outra frase, o álcool torna muito mais fácil para mim praticar o fruto do domínio próprio. É isso? Jamais. Lembra o que falei? Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Pergunta ao seu vizinho, o que você quer ter? Domínio próprio ou demônio próprio? E quem não consegue controlar o álcool, a dependência química, ele vai ter um demônio próprio. O álcool é uma droga permitida, que altera a mente. O álcool é algo que vicia. O álcool é um agente anestésico para a dor e a tristeza que só Jesus pode curar. Tristeza profunda, dor profunda não é curado com álcool, é curado com a presença de Jesus, com o Espírito Santo. Ninguém jamais disse, se eu tivesse bebido, as coisas não teriam saído dessa maneira. Porque tem pessoas que querem controlar a situação através de bebida, gente. O álcool mata as células cerebrais. O álcool é uma falsificação e fornece uma falsa paz. O álcool é um desperdício. O que o alcoólico desperdiça? Dinheiro, dons, talentos e até o seu próprio destino. E assim por diante. O álcool leva a um comportamento realmente ruim. É um fator em 50% dos crimes violentos, gente. Crimes no trânsito, acidentes terríveis, mortes terríveis, está lá a base, o álcool. Muitas vezes. O álcool distrai e desvia você de viver a vida vitoriosa pela qual Cristo morreu. A sabedoria é a principal coisa que eu preciso buscar a todo custo. E o álcool me torna estúpido. O álcool tem arruinado muitos casamentos. Beber bebidas alcoólicas mancha severamente o meu testemunho. Você não quer que seus filhos, adolescentes, bebam? Os mesmos motivos se aplicam a você. Não beba. Pais, ensino com exemplo. Deus é santo, o álcool não é. Álcool e oração não combinam. Álcool e estudo da Bíblia não combinam. O álcool diminui a minha determinação de resistir à tentação. Quando as pessoas caem em tentações violentas, a porta muitas vezes tem sido o álcool. O álcool destrói vida, saúde, sonhos e assim por diante. Quando pessoas do mundo nos veem bebendo, recebe a mensagem de que Jesus não é o suficiente. Beber moderadamente? Que tal a pornografia moderada? O uso moderado de drogas? Ou a mentira moderada? Ou o adultério moderado? Os cristãos são chamados a viver uma vida de total rendição e separação do mundo. O álcool me faz esquecer. Pode me fazer esquecer que eu sou casado, esquecer que eu sou salvo, e assim por diante. Esquecer que eu pertenço ao Senhor, pode me fazer esquecer que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós, eu e você, nunca poderíamos olhar para um copo ou garrafa em busca da alegria, porque essa alegria só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. O álcool enche a minha mente com pensamentos impuros. Se o álcool pode atrapalhar a minha caminhada de fé, ou a caminhada de amor ao Senhor, ou desonrar o senhorio de Jesus Cristo, preciso abandoná-lo. O álcool não me ajuda
a correr a corrida que Jesus marcou diante de mim, para terminar ela com precisão, ela faz o oposto. Ela me paralisa. Ela faz com que eu não chegue ao meu lugar de destino. Para qualquer argumento que você tentar justificar o consumo do álcool a um cristão, haverá pelo menos 50 outras razões para você não fazer isso, para não se alcoolizar. E quantos estão aí hoje contaminando o corpo com álcool? Olha, amados, a hipergraça sem a revelação da santidade é a maior desgraça que pode haver. E na hipergraça tudo é permitido. O alcoolismo é permitido. Quanto a nós que primamos por princípios da palavra, nós somos considerados como legalistas. Vivem na lei, são legalistas. E eles dizem que têm a total liberdade. Para mim, isso não é liberdade, é escravidão. Diga ao seu vizinho: a graça de Deus nos liberta da lei do pecado. E é a graça de Deus em nós que dá a nós a condição de vencer o pecado. A graça de Deus tem sido banalizada. Não, eu posso beber, eu posso me alcoolizar, porque a graça cobre tudo. Os meus pecados passados e presentes e até os futuros já estão perdoados. Não, beber álcool é simplesmente o teu estado, é a tua condição, é a tua situação. Isso não vai afetar a tua posição. Você está em Cristo, e a tua posição em Cristo não é afetada pela situação e a tua condição. Então o cara vive na pornografia, que nem alguém foi falar para o pastor após a pornografia, disse: não tem problema, os teus pecados todos estão perdoados. A pornografia é simplesmente o teu comportamento, é uma situação. Isso não interfere na tua posição. Você está em Cristo, e essa posição é intocável. Gente, as pessoas estão anulando a palavra de Deus. Isso eu chamo de cristianismo progressista. Estamos vivendo o tempo de progressismo politicamente, mas há também um cristianismo progressista. Uma das mensagens que eu vou pregar na casa futuramente aqui: não podemos ser crentes progressistas, de maneira nenhuma. Diga ao seu vizinho: você não pode ser um crente progressista. O que mais que contamina o nosso corpo? O tempo do Espírito Santo? Fumo, cigarros, tabagismo. Não tem problema. Lembra que eu falei na reunião passada aqui? O Deus Todo-Poderoso, o Criador, quando nos criou, se fosse a nós permitido fumar, cada um de nós ia nascer com um chaminé na cabeça para soltar fumaça. E a Bíblia é clara. Veja lá Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentar como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo? A quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Crente que fuma, ele está sendo irresponsável com o seu corpo. Por quê? Porque pode causar doenças no corpo dele. Eu falei há pouco aqui, o câncer da minha mãe veio pelo cigarro, provocou câncer no baço. E a Bíblia nos ensina que eu, como cristão, eu tenho que respeitar o meu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Por isso eu não me entrego às ataduras sexuais, eu não posso me entregar à dependência química do álcool, e eu não posso me entregar ao tabagismo. Além de trazer doenças do próprio organismo. Um vício pode distorcer as prioridades e pode tomar o lugar de Deus em alguém. Porque naquilo que a pessoa é viciada, para ela é mais forte que o próprio Deus. Há crentes que não conseguem deixar de fumar, gente. Para ele esse vício de tabaco é mais forte que o próprio Deus. Gente, aqui no Silce, quantas pessoas foram libertas? Quando tínhamos o Silce na Chave de Davi, um dia um pastor,
um dos Silce trouxe o pai dele para participar. E quando estava na metade mais ou menos do Silce, o pai dele chegou a mim e disse: olha, eu estou tão feliz hoje. Ontem, domingo, foi o primeiro dia que eu participei de uma ceia. Eu comprei um terno, guardei e ontem eu usei ele. Fui na ceia da igreja com esse terno. Porque sou crente há tantos anos. E sempre fumando. Nunca consegui ser liberto de cigarro. E o meu filho, que é pastor, disse: olha, vá para o Sil, se vai acontecer algo, você vai ser liberto. E eu vim com esse propósito de não querer mais aquilo na minha vida. E eu fui liberto. E domingo agora que passou, ontem foi a primeira ceia que eu participei. E eu botei aquele terno que eu comprei, porque coloquei no meu coração: eu vou usar esse terno numa ceia, o dia que eu ser liberto do cigarro. Gente, o fumo, o tabagismo é uma atadura diabólica. Quem diz que precisa fumar, está viciado. Se eu não fumar eu fico nervoso, as minhas emoções são abaladas. Veja que o vício da carne, do tabagismo, já está afetando o quê? A alma dele. E que pode trazer o efeito no espírito. Você acha que alguém que mantém um vício desse, ele vai estar com alegria sempre no espírito? Não. A alegria dele vai se tornar num verdadeiro deserto, numa sequidão de estio. Para quem fuma, muitas vezes o tabaco pode se tornar para ele mais importante que a própria saúde dele, que está ali em jogo. Para ele, gastar o cigarro é mais importante que pagar as contas da casa. É mais importante para ele do que o próprio bem-estar da família dele. Nos últimos 50 anos, você pode ver pela mídia, tem sido provado que fumar causa muitas doenças, desde pequenos problemas como infecção da garganta, a doenças fatais, como tumores malignos. E não é bom praticar as coisas que destroem o corpo. Somatização, álcool, tabaco, algo do corpo, obras da carne, que afetam o quê? Alma e espírito. Vamos ver mais uma aqui, e com isso terminamos. O vício pode ser vício de comida também, gente. Glutonaria. Pergunta se o vizinho sabe o que significa comer bastante? É comer o que basta. Porque para alguns, comer bastante é ir além da conta. O nome já diz, coma bastante, ou seja, coma o que basta. Alimentação não é diversão, gente. Alimentação é suprir a necessidade do organismo. E há pessoas hoje na igreja viciadas em comida. Como alguém precisa da graça de Deus para se libertar de uma atadura sexual, bissexual. Como alguém precisa da graça de Deus para se libertar de uma força maligna de dependência química do álcool ou do tabaco. Ele precisa se libertar muitas vezes da comida, se ele é um escravo da comida. E come além do normal. Para um cristão, glutonaria realmente é algo espiritual. Digo, se você sabia que a glutonaria é algo espiritual? Está acima do aspecto físico. É importante que tenhamos uma perspectiva bíblica e uma visão apropriada sobre a comida. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre comida? Sabemos que a comida é um presente de Deus, algo que nos dá força e satisfação. Porém, a glutonaria é uma obra da carne, é algo mau. O fato de comer e beber em excesso, na verdade, é um abuso ao nosso desejo natural de simplesmente satisfazer a nossa necessidade. E acaba se convertendo em uma indulgência. Por quê? Por que indulgência? Porque muitas vezes o glutão, aquele que come demais, ele acha nisso uma desculpa
para cobrir alguns erros. Quer ver um exemplo? Ai, puxa, eu estou muito deprimido. Emocionalmente eu sou muito mal. Aí o que ela faz? Vai se alimentar, comer. Vou comprar 2 caixas de chocolate. Aí vai aliviar a tensão emocional. Bela desculpa, indulgência. Ah, meu marido tem sido terrível, briga comigo. Vou lá tomar um café, vou lá no shopping. Vou tomar uns 6, 7 cafés, vou ficar lá parado, espairecendo a mente, e vai se empanturrando. Tem gente, amados, que está em desequilíbrio emocional, se alimenta fora da conta e se torna obeso. Veja só, há crianças pequenas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe, não recebem amor do pai e da mãe, se tornam ansiosas. E quantas vezes elas vão compensar essa ansiedade com o quê? Comendo de maneira desenfreada, e acabam se tornando obesas. Os pais levam o nutricionista, levam o endocrinologista, esse tipo de coisa, não resolve. Preparam a dieta, ele vai lá, come os alimentos da dieta em demasia e continua obeso. Onde está o problema? Emocional. Olha a somatização de alma com corpo. O consumo de comida pode converter o estômago da pessoa em um Deus. Há um glutão, aquele que come demais, o seu Deus é a barriga. Ah, o apóstolo está falando isso? Ele é radical, está falando isso? Não, é a Bíblia. Abre lá em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Olha o que Paulo declara aqui. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Diga ao seu vizinho, ao glutão, ao que vive na glutonaria, o seu Deus é o próprio ventre. É o tipo de pessoa que ele pode se tornar, em vez do templo do Espírito Santo, ele se torna a catedral do Espírito Santo. Ainda que a pessoa mais cheia não é parâmetro para determinar se ela come demais ou não. Eu conheci no passado um pastor, até se desviou. Ele era muito magro, magérrimo. Eu não sei como é que ele conseguia comer tanto, era vergonhoso. 6 pães na hora do café, gente. Nós reuníamos com alguns pastores, quando ele ia, já tinha que comprar muito mais pão, porque comia 6 pães, gente, no café. 6 pães d'água, 6 pão francês. Para onde vai essa comida? Filé, quanto é filé? Gente, um filé já me satisfaz. Ele comia 3. Depois até se desviou, né, do evangelho. Gente, e era magro. Eu conheço algumas pessoas que têm alguma disfunção no corpo, até biológica, e são mais avantajadas e comem pouquinho. Diga ao seu vizinho, pessoas gordas não pode ser considerado como um parâmetro para definir que ela é glutona, que ela tem problema de glutonaria. Romanos 13, de 12 a 14, diz Paulo aqui, olha, de maneira muito forte: a noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos, pois, das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras,
não em pundícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Sabe o que significa não ter cuidado da carne nas suas concupiscências? É eu não ter dó da minha carne. Comer um bife, já está satisfeito. A carninha diz, olha, mais um. Aí você tem dózinha da carne, dá uns beijinhos nela, vai lá, pega mais um bife. Gente, é terrível. Eu nunca esqueço. Certa ocasião, estavam todo mundo comendo, né? Irmãos ali se alimentando, tudo. Alguns repetiam, pegavam outro bife, era bife milanês. Aí sobrou um bife numa travessa. Alguns ali só olhavam. De repente apaga a luz. O que foi de grito, levando garfada na mão. Ai minha mão, ai minha mão. Mas foi todo mundo em cima. Já estamos satisfeitos, gente. Diga ao seu vizinho, comer bastante é comer o que basta. E o que passa disso é glutonaria, é obra da carne. Isso afeta o santuário do Espírito Santo. Não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Há crentes que são adictos, viciados em comida. E ser adicto simplesmente é ser controlado pela comida. Ao invés dele controlar a comida é que controla ele. É como alguém que tem dependência química por alguma droga, ou alguém que tem dependência química pelo álcool, pelo tabaco, ele tem pela comida. E é interessante quando nós vemos a Bíblia e vamos meditar sobre a questão de glutonaria, os textos sempre mostram a glutonaria associada com bebedice. Nós acabamos de ler em Filipenses aqui. Lá em Deuteronômio 21:20 diz assim: e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é quanto mais rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Coloca o versículo aí. Comilão e beberrão, as duas coisas caminham juntas. Provérbios 23:21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Gente, isso aqui é forte. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Como alguém pode malgastar os seus recursos financeiros em bebida? Tem alguns que gastam em comida. E olha, a glutonaria, amados, pode ser uma disfunção terrível na alma. Tem pessoas que passaram fome, de repente, na infância. É uma deficiência na alma, é um trauma, uma ferida na alma. Agora, eles comem além da conta. Ah não, eu tive tanta fome no passado, eu não quero passar por isso mais. Aí come além daquilo que é necessário, um problema. Isso pode trazer problemas sérios no corpo dele. Essa obra da carne está associada com aquilo que está na mente dele, um estado de alma. Você está vendo que há uma interação, há uma somatização desses três aspectos? O termo hebraico para comilão é a palavra zelá, que significa exatamente ser glutão. Sabe, gente, tem algumas coisas que tem que ser mudado no meio da cultura evangélica, gente. Talvez todos aqui já ouviram um provérbio que se criou no meio do povo de Deus aí e no mundo também. Crente não bebe, mas o que come. E o pior, mas é que a realidade comprova isso. Tem pessoas que têm um poderoso ministério, sabe qual? De remover montes. Gente, algumas vezes no passado a gente foi em almoços de comitê de candidato à política para crentes. Jesus amado, tem misericórdia.
A pessoa escondida atrás daquela montanha. E em poucos momentos era eliminada. A montanha já ia pegar mais. Eu olhava e pensava, puxa, pai, esse camarada tem os 4 gafanhotos lá de Joel. Está lá o cortador, o migrador, o destruidor, o voador. Consome tudo de maneira rápida. Nunca se satisfaz. Isso é uma coisa muito terrível. Glutonaria é uma obra da carne e pode contaminar o templo do Espírito Santo. Quero encerrar aqui deixando algumas coisas que eu creio que é muito importante com relação à comida. 6 coisas. Comer demais é pecado e Jesus se perdoará. Ele morreu por isso. Quando eu falo aqui acerca de comer demais, eu não me refiro. Tem pessoas muitas vezes, lá uma vez ou outra, vai lá no aniversário, um casamento da família, ele come um pouco mais. Passa um pouco do limite, então, comida gostosa, tudo bem. Mas tem pessoas que são viciadas, gente. É diferente de alguém depender todo dia de uma quantidade enorme. Tem pessoas fazendo bariátrica hoje em dia. E tem alguns irmãos, se pudessem, faziam outro tipo de cirurgia. Aumentar o estômago para caber mais comida, gente. Então, gente, eu vou fazer uma cirurgia no estômago. Ele está meio cheio. Diz, quer mais? Não, eu quero deixar maior para caber mais comida. Gente. Então tem pessoas que comem um pouco mais numa ocasião dessa, tudo bem. Agora, o problema é a pessoa que come todo dia, toda a refeição além da conta. Tem que reconhecer isso como um pecado. E talvez uma indulgência, porque ele vai muitas vezes usar aquilo como uma desculpa, como uma indulgência. Não, sabe por quê? É que no passado eu passei muita fome, eu não quero passar de volta, por isso eu como bastante. Se amanhã depois faltar alguma comida, eu já tenho aqui uma reserva no meu corpo. Segundo lugar, segunda coisa que cai no teu espírito, o fato de alguém ser gordo não define ela como um glutão. Alguém que está na glutonaria, porque há pessoas que têm problemas de metabolismo ou problemas genéticos na estrutura corporal. Então terão um corpo um pouco mais avantajado, mas não é problema de glutonaria, porque há pessoas até mais avantajadas que comem muito pouco. E eu acabei de falar pessoas magras que comem de maneira demasiada, além do normal, como é o caso daquele pastor que eu citei aqui. Terceiro lugar, você é um vencedor em Cristo. E se a glutonaria é uma fortaleza em tua vida, Jesus pode te libertar como liberta alguém das drogas e da pornografia. Se o cara é viciado em comida, precisa da graça de Deus para se libertar. Tal qual um viciado na pornografia ou viciado em bebida alcoólica. Quarto lugar, a graça de Deus te empodera para você viver acima, sobre o pecado. E a mesma graça que te ajuda a dizer não à imoralidade, te ajuda também a dizer não ao excesso de comida, à escravidão da comida. Em Deus todas as coisas são possíveis. Quinto lugar, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga comigo, levanta a mão e diga assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode ter domínio sobre os alimentos. E se eu não tenho domínio sobre os alimentos, eu não tenho domínio próprio. Eu terei então um demônio próprio. Sexto lugar, se o teu problema é glutonaria, falta de controle na alimentação, e uma alimentação errada, e isso está provocando doenças, não basta você somente orar. Precisa haver uma mudança no hábito alimentar, porque está sendo escrava. Gente, outro fator que nós temos que levar em conta é que nós temos que comer alimentos saudáveis, porque alimentos podem provocar doenças.
Tem pessoas, puxa, eu sofro muito de dor de estômago, por favor, ore por mim, me unja. E cada reunião de oração vem pedir oração para aquele tipo de situação. Só que ela ama o torresmão lá, cheio de gordura, a costela de porco engordurada. Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar café, tem que tomar chá, porque o café faz mal, mas ela persiste e fica ali constantemente no café. O que ela tem que fazer? Pedir oração? Tem que fazer o quê? Para tomar café. Refrigerante, glória a Deus, a gente tirou o refrigerante. Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja tirando refrigerante. Para mim, foi muito bom tirar refrigerante, gente. Suco de fruta, laranja, limão, tem nutrientes maravilhosos, tem vitamina C, maracujá, faz muito bem para a nossa saúde. Os hábitos alimentares é uma maneira de você manter o teu corpo saudável. Gente, eu falei aqui uns dias atrás, quando a gente é mais jovem, você se alimenta muito errado. Você ingere gordura trans o tempo todo. E a conta começa a vir depois de 50, gente. E eu vejo da boca de muitas pessoas, olha, se eu soubesse, jamais eu teria comido essas coisas. Cuide da tua alimentação. Questão de exercícios físicos, é importante também. Tem aí o Move agora, a Yarn Move pode ajudar muitas pessoas nesse aspecto. É uma maneira de você manter saudável o templo do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Uma alimentação adequada, o exercício, isso aí é fundamental para manter. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Marcelo. Se alguém te desse um presente maravilhoso, desse para você uma Ferrari, o olho dele brilhou. Você iria botar nessa Ferrari qualquer tipo de combustível? Está cheio de poço sem bandeira aqui. Tem irmãos que botam aí, depois, puxa, começa a dar problema na injeção do carro, não funciona por causa do tipo de combustível. Você iria num posto desse, que a gasolina é mais barata, botar combustível na tua Ferrari? Nunca. Será que o nosso corpo não é valioso para Deus? Como que Deus olha para você? Diga ao seu vizinho, diante de Deus, você é precioso. Ele pagou um preço por você. Diga a ele, você é o templo do Espírito Santo. E da mesma maneira que o Marcelo não vai colocar qualquer combustível na Ferrari dele. Ele está dizendo, que seja uma profecia, que seja uma profecia. Não, vamos ser mais humildes. Uma BMW, né? Tá bom, já tá bom, né? Da mesma maneira que ele não vai botar qualquer tipo de combustível aí, sem marca, sem bandeira, eu não vou botar dentro do meu corpo qualquer coisa, gente. Porque eu entendo que o meu corpo tem valor para Deus, eu sou precioso para Ele. Ele pagou um preço de sangue. Diga que seu vizinho, você pertence ao Senhor. Você é precioso para Ele. E o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E você não vai permitir que entre qualquer coisa dentro de você. E no meu corpo agora não entra qualquer tipo de alimento, gente. Como não entra álcool, não entra tabaco, não entra droga. Entrou muita droga no passado, mas não entra mais nada. E nem álcool entra mais, de uns anos para cá. Já vai ir para uns 30 e poucos anos. E também alimentos nocivos não entram no meu corpo. Gordura trans, por exemplo. Terrível, eu já olho direto na embalagem. Se tiver gordura trans, sinal da cruz, diante desse alimento. Porque eu sei que o meu corpo pertence ao Espírito Santo. Eu quero glorificar Ele no meu corpo. Glória a Deus. A quem apresentai os membros do corpo para obedecer, desses sois escravos. E guarde que isso vai produzir uma somatização. Aquilo que eu pratico na carne, traz a somatização com a minha alma e no meu espírito. Completamos aqui, foi um seminário aqui, 4 ministrações, a gente vamos ministrar isso fora.
Alguém falou isso, né? Cada domingo é um seminário. É verdade. E você vai graduando na escola do Espírito, gente. Isso talvez é difícil algum pregador pregar esse tipo de coisa. Porque são palavras que apontam para o nosso cotidiano. São coisas muito práticas. E que nós temos que praticar na nossa caminhada com o Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glorificai, pois, a Deus com os vossos corpos, não permitindo carnalidade. As obras da carne, a noite é passada, como diz aqui, devemos nos despir das obras da carne e nos revestir, aleluia, das armas do dia, das armas da luz, não tendo dó, não tendo cuidado da nossa concupiscência carnal. Porque há muitos males espirituais, há muitos males da alma, males anímicos, que vêm exatamente por uma disfunção no meu corpo. Enfermidades que vêm por uma má alimentação. Aí não adianta, você pode pedir oração, pode derramar 6 latas de óleo na tua cabeça, pode botar a tua cabeça debaixo aí de um caminhão tanque de óleo, despejar tudo na tua cabeça, nunca vai ser curado, nunca vai acontecer nada. Talvez você precise mudar os seus hábitos alimentares. Ah, mas o apóstolo Levi e a Rocio são xarope, tudo para eles é orgânico. Mas tem feito algo muito bom para o nosso corpo. Estamos aqui, gente. Eu confesso, se eu não tivesse mudado a alimentação, eu estaria totalmente doente, eu não estaria aqui. Como eu viajaria para um lugar para pregar de manhã, tarde e noite, gente? Sair, voltar no domingo e pregar à noite aqui, voltar e muitas vezes reto para a reunião. E nós não somos adolescentes, mas já não somos tão jovens assim, não. Ainda que minha esposa pareça alguém de 25 anos, mas não tem 25. E eu pareço alguém de 48. Tem gente que tem cara de... Diz que tem 48 anos, mas você vê na cara, não tem cara de 48. Tem cara de 48,5. Ou de 47,5. Gente, mas alimentação é importante. O Yarn Move aí é muito importante, gente. Pessoas que, quando estão aqui, já passaram da casa dos 50, dos 55. Comece a se preocupar um pouquinho com o teu corpo. Academia, caminhada. Nós vamos para a academia cedinho. Caminhada, já fazemos caminhada, mas a academia vai fazer bem para a gente. Ganhar mais massa muscular. Seu demônio não sai na oração, sai na pancada. Não, é verdade mesmo, gente. Tem uma pastora, amiga nossa, ela vem demoniada assim, eu acho que esse cara não é demônio. Vou fazer um pouco de cócega nele. Se ele der risada, é sem vergonha. E alguns dão risada. E se o demônio não quiser sair, gente, com oração, eu só vou fazer um teste. Vou dar uma pancada no cara. Se ele reclamar, é sem vergonhice. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Eu tenho o fruto do Espírito e a gente vence na oração. Glorifique o Senhor no teu corpo. Tenha uma alimentação adequada. Pratique exercícios. Não permita que as ataduras sexuais te dominem. A bebida e qualquer vício. Tem pessoa que é viciada em remédio, gente. Hipocondria. Nem precisa tomar aquilo. Mas se tornou hipocondríaco e ele é crente. Ele vive, segundo ele, a custa de pastilhas. Ele acha que se ele não tomar aquilo, vai perecer. Aí toma 8 ou 9 pastilhas por dia. É escravo do remédio, do medicamento. Laboratórios fabricam doenças. Sabia? Porque você toma algo, prejudica outra coisa. Até medicamentos. Nós temos feito opção por produtos naturais e orgânicos. Fitoterapia.
Nós não aceitamos a homeopatia, que é a questão de energização, mas aceitamos a fitoterapia, porque tem muitos vegetais que têm lá o seu valor terapêutico para nós e faz bem. Por exemplo, às vezes eu estou com um pouquinho de distúrbio no estômago, basta um chazinho de boldo. Quantos gostam de chá de boldo? Tem gente que faz sinal da cruz, eu gosto, principalmente geladinho. Em vez de água, toma um chazinho de boldo. Gente, é tirar com a mão. E não faz mal nenhum para o meu corpo. Digo, seu vizinho, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Diga a ele, você não pode permitir que obras da carne venham somatizar-se com a sua alma e com o seu espírito.